Rausch, satisfação a todos, meus irmãos. Bom, Deus é o todo que está em tudo. E a partir de si mesmo, que é o oceano sem praia, ele se ramificou naquilo que é ocultamente chamado de Adam Kadmon, que posteriormente se polarizou e deu origem àquilo que Allan Kardec chama de fluido universal magnético, que nada mais é do que um fluido que permeia todo o universo, tanto no metafísico quanto nesse plano físico, e que é conhecido pelos hindus como Akasha, ou pelos ocultistas como Eliphas Levi, Papi e Stanislas de Guaita como a luz astral, que nada mais é do que o principal agente dos magos para que eles consigam trazer aquilo que está em cima aqui para baixo. Portanto, na ciência a gente vê uma de suas dobras, que se manifesta através da energia escura, matéria escura e campo de Higgs, sendo a energia escura aquilo que faz com que o universo continue em expansão, enquanto que a matéria escura é o que faz com que as galáxias continuem em movimento. E o campo de Higgs é aquilo que confere massa tanto aos quarks quanto aos elétrons e diversos outros elementos. Portanto, essa mesma energia, ela tem a sua essência no verbo, que é o pensamento divino, e ele vem se desdobrando em diversas outras até dar origem ao plano material, que iniciou a partir do Big Bang, ali na sua concepção de um ponto tão pequeno que tende a zero, mas com uma energia tão grande que tende ao infinito. E a partir da expansão primordial, a gente conhece na ciência como a era da radiação, que nada mais é do que era uma composição feita principalmente de fótons completamente energizados. Então, em sua essência, o universo começou com a luz. E a partir de então, ele foi se ramificando e se polarizando em diversos outros elementos, porque ali na origem, a luz se transformava em elétrons, os elétrons colidiam e voltavam a ser a luz, então a massa era energia e a energia era massa. Então havia transformações sucessivas devido ao universo ainda ser muito quente. Cerca de 380 mil anos depois, o universo foi se esfriando, então a luz começou a percorrer o espaço nessa velocidade que a gente conhece. Então, em sua essência, a gente vê que a mesma onda, que é a luz, ela se ramificou em todas as outras. E que hoje ela é detectada através da radiação de fundo, que permeia o universo e a gente consegue ver através de um rádio ou através de algum equipamento que consegue captar essa frequência, né? A gente vê através de Napoleão Hill, na sua escrita Pensa e Enriqueça, que ele fala que essa energia primordial, que é o fluido universal magnético, dito por Allan Kardec, que é lá onde estão todas as ideias perfeitas e que a gente consegue materializá-las caso a gente se sintonize com elas. Platão também disse, através do mundo das ideias, que antes da gente criar tudo o que há, ela existe em sua perfeição nesse plano, que nada mais é do que o próprio plano espiritual. Dito também por Carl Jung, ser o inconsciente coletivo, onde as formas perfeitas estão em arquétipos, que nada mais é do que a essência das ideias, que depois se transfiguram em símbolos, e os símbolos em palavras. E as palavras, através da nossa emanação de pensamento, a gente consegue consolidar essas ideias em arquétipos aqui na matéria através de símbolos. Portanto, em sua essência, a forma que a Mãe Divina se manifesta é através de formas arquetípicas, que é a ideia primordial que antecede a tudo nesse plano material. Então é interessante a gente conseguir fazer uma ligação entre todos os ensinamentos para a gente concluir que estão todos falando de uma coisa só. E que essa coisa só, ela antecede a esse plano e que depois vai se desencadeando em diversas estruturas para coordenar a evolução humana. Então chega a ser um momento onde é selecionado os seres humanos que irão encarnar aqui nesse plano. Então, assim como houve a escolha de Albert Einstein para dividir o mundo da física entre antes e depois, também houve a escolha para encarnar aqui o Chico Xavier, que muitos até hoje não leram um de seus 500 livros que ele escreveu. E a gente vê através ali do espírito de André Luiz, onde ele decodifica a informação sobre o umbral. E eu lembro recentemente de uma discussão que eu tive, onde a pessoa não acredita que existe esse umbral pensando que é a mesma coisa do que o inferno. Só que através de um estudo simples, a gente consegue concluir os seus 3 degraus serem apenas um estado vibracional de seres que estavam encarnados aqui na Terra, porém, por não terem ligação alguma com a luz, acabam que depois de desencarnarem,
pelos seus próprios processos mentais, que são prisões no seu inconsciente, ele não conseguir subir em direção ao plano mais sutil. Portanto, ele ainda continua denso. Um dos exemplos mais claros sobre isso é através de próprios espíritos aqui na Terra que ainda são embutidos pelo vício. Então esse vício vai permanecer no ser depois que ele desencarna. E como ele ainda está apegado à matéria, como que ele vai subir se ele ainda quer fumar? Ele continua ali nesse plano mais denso e através da sintonia com outros seres humanos encarnados, ele acaba sendo atraído. E através da energia que é mandada pelos chakras até o duplo etérico, que é o corpo energético, ele consegue se alimentar dessa energia densa e assim continuar, mesmo desencarnado, tendo sensações de prazeres semelhantes àquelas que ele tinha quando ele estava encarnado. Então, é necessário que esses seres também busquem a sua própria evolução para que eles consigam se sutilizar a ponto de não mais precisarem de algo material. Assim como nós aqui encarnados, é necessário que a gente se aprimore cada vez mais para que nós nos aproximemos da luz de uma forma mais nítida, a ponto de enxergá-la e não ficarmos cegos devido à nossa consciência limitada. Então, expandir a consciência através de ferramentas como, por exemplo, a ayahuasca, é essencial para que a nossa evolução aconteça de uma maneira um pouco mais rápida, não sendo necessário haver tantas encarnações para que o ser desperte a sua essência divina, que é a mônada expressa na nossa consciência, pois nós em si somos uma célula divina que a partir do reino mineral vai para o reino vegetal, depois para o animal e então para o hominal, até que enfim ele se sutilize a ponto de não precisar mais de um corpo físico, mas sim apenas sobrevive através do seu perispírito, que nada mais é do que um duplo aqui da matéria, onde o nosso cérebro de lá coordena e também mantém a memória de todas as reencarnações passadas que a gente já viveu. Portanto, nesse corpo também há órgãos semelhantes a esse, porém mais utilizados e numa velocidade muito mais avançada do que a própria luz, porque a luz é o limite aqui na matéria, mas é o mínimo para o plano espiritual, pois lá tudo vibra de uma maneira mais rápida nessa quinta dimensão, sexta e sétima. Portanto, em nosso perispírito, nós estamos ali no nosso verdadeiro corpo, que é o corpo espiritual, onde todas as informações kármicas são inseridas. Porque tudo aquilo que você fez ao próximo e a si mesmo, ele é armazenado na nossa caixa pessoal, que se mantém no perispírito, onde, através da próxima encarnação, nós seremos depurados o suficiente para limpar aquilo que a gente fez. Portanto, qualquer doença que nasça no corpo nada mais é do que uma cura na própria alma, sendo o corpo a forma da válvula de escape para retirar tudo aquilo que é de ruim para permanecer tudo aquilo que é de bom. Portanto, o conhecimento ele é muito mais amplo do que aquele que a gente tem noção. E através dos seres que encarnam aqui em estágios evolutivos para permitir que a evolução aconteça, nós temos apenas que beber de sua fonte, pois foram eles que transcreveram ela do astral aqui para o plano material, ou seja, eles fizeram o plano, a parte mais difícil. A nossa é apenas a mais fácil, que é estudar, ler e se aprimorar. Aquele que não lê e não se aprimora, continua o mesmo. E quando for para a próxima encarnação, terá passado 50, 60 anos que não fez nada de útil para a própria evolução. Então vamos evoluir, expandir a consciência e assim se aprimorar em direção à nossa essência. Bom, espero que todos tenham compreendido a mensagem de hoje. Rausch, satisfação a todos, meus irmãos.